Aleluia. Os irmãos podem tomar os seus assentos nesse instante? Graças a Deus. Tem alguém que vai estar com as crianças hoje? Porque também a irmã Beri, a Luísa, ok. Então, porque hoje também tem muitas crianças que ainda estão fora, estão viajando. As crianças que estão aqui já podem ir. Luísa, você pode chamar as crianças. Children, you may go to our classroom with Luísa today, ok? Graças a Deus. Aleluia. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, de verdade. As costas parecem estar parando de doer, graças a Deus. Sexta-feira foi difícil. Ontem eu passei o dia deitado, com dor de todo jeito. Na hora que eu pensava assim, vou levantar. Levantei hoje de manhã, já estava melhor. Agora, graças a Deus, estou me sentindo melhor, graças a Deus. Amém. Foi um mau jeito que deu nas costas, mas graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse instante. Eu falei para vocês se sentarem, mas eu vou pedir para ficar de pé mais uma vez em reverência às Escrituras. Vamos ler o verso 10, Mateus capítulo 5, verso 10. Nós estamos caminhando aí na meditação sobre as bem-aventuranças, né? Sobre as congratulações de Jesus, sobre os parabenizares, se assim posso dizer, né? De Jesus para os seus discípulos. E hoje nós vamos meditar na que se encontra no verso 10, que diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar nesse instante. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te exaltar e te engrandecer, porque o Senhor é digno de louvor e de glória e de muito mais que nós não seríamos capazes de te oferecer. Mas te adoramos porque sabemos que o Senhor, que habita num alto e sublime lugar, também está no coração do contrito e abatido de espírito, daquele que se humilha diante do Senhor. Por isso, Senhor, na nossa simplicidade, na nossa singeleza de coração, nós trazemos diante de Ti nessa hora o nosso louvor e a nossa gratidão. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, Tu fales ao coração e à vida de cada um de nós. E que a compreensão da palavra de Deus tenha mais do que efeito intelectual e emocional na nossa vida, mas acima de tudo, mudança e transformação diária espiritual. Em nome de Jesus nós te oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Podem tomar os seus assentos, por favor, nesse instante? Aleluia. Nós encontramos nessa bem-aventurança uma palavra de Jesus que nos chama a atenção. E essa bem-aventurança é a última na sequência do que nós temos visto desde que começamos. Se vocês prestarem atenção, lembram-se lá como é que é a primeira bem-aventurança? Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. O que acontece? Porque deles é o reino dos céus, não foi isso? Essa bem-aventurança agora do verso 10, ela faz como que uma conclusão do que foi dito até aqui dos ensinos de Jesus. Porque agora ele diz, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. O que acontece para essas pessoas? Porque deles é o reino dos céus. Então presta atenção que entre a primeira e a oitava, elas têm a mesma promessa. A mesma promessa. De receber o reino dos céus. O pobre de espírito e o perseguido por causa da justiça têm a mesma promessa. Receber o reino dos céus. E é sobre isso que nós vamos também meditar um pouco, mas hoje eu gostaria de parar para nós meditarmos mais especificamente quando ele fala aqueles que são perseguidos por causa da justiça. O que significa justiça? Essa palavra, nós já até meditamos um pouco quando Jesus fala, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça.
É interessante como as bem-aventuranças são colocadas dentro do Evangelho. Se você presta atenção, o que acontece? A primeira termina com bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus. A oitava termina porque deles é o reino dos céus. A quarta bem-aventurança, que é a metade, veja lá, abra sua Bíblia de novo comigo para você lendo e guardando mais o que eu quero falar. Abra lá, capítulo 5 de Mateus. Se você presta atenção, no versículo 6, na quarta bem-aventurança, Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aí nós chegamos na oitava bem-aventurança: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então nós temos dentro das bem-aventuranças duas, quando chega na metade fala de justiça, quando termina a segunda metade fala de justiça de novo. Na primeira bem-aventurança fala de herdar o reino dos céus, na oitava fala de herdar o reino dos céus. O ensino de Jesus é feito de uma maneira em que elas se entrelaçam e se complementam uma na outra. Mas o que significa justiça? Essa palavra talvez ela é meio complicada às vezes de nós entendermos quando ela está isolada. Porque de acordo com o sentido ou com o contexto em que usamos uma palavra, ela pode significar coisas adversas. Mas ao lermos o Evangelho de Mateus, nós percebemos coisas curiosas e interessantes sobre esta palavra, justiça. A palavra justiça era uma das palavras mais importantes do vocabulário judaico, dos judeus. Não só era, como ainda é, para os judeus que seguem as Escrituras. A palavra justiça para eles é extremamente importante. O que significa justiça dentro desse contexto? Justiça significa que as coisas devem ser feitas de acordo com a sua realidade e necessidade. Existe uma palavra, um texto aí no Evangelho de Mateus, que eu queria que você lesse comigo também agora, no capítulo 4. Aliás, perdão, no capítulo 3. Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Quando fala a respeito de Jesus indo até o Jordão para ser batizado. E veja o que acontece. Capítulo 3, versículo 13 em diante. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu que devo ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. É interessante essa palavra, a resposta de Jesus, porque João falou: eu não posso te batizar, você que tem que me batizar. Porque existe aquele entendimento lógico, né, de que quem batiza tem autoridade sobre o que é batizado, não é verdade? Tem uma autoridade sobre o que é batizado. E é interessante que João olha para Jesus, como diz o Evangelho de Mateus, e diz assim: não, eu não posso te batizar, você que tem que me batizar. O que João estava dizendo para Jesus? O Senhor é que tem autoridade sobre mim, não eu sobre ti. Mas a resposta de Jesus é um tanto, às vezes, até enigmática. Jesus só responde dizendo: por agora permita ser feito assim, para que se cumpra toda a justiça. O que Jesus quis dizer para João quando ele diz para que se cumpra toda a justiça? É interessante que vemos depois, mais na frente, quando no Evangelho Jesus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Que justiça é essa a qual a palavra se refere? Para que se cumpra a justiça, para que seja o que é justo. Justiça nesse sentido, então, significa receber e aceitar aquilo que é de acordo com a ordenança de Deus. Não é aquilo que é criado de acordo com a nossa ideia, com os nossos conceitos, com a nossa maneira de ver as coisas. Porque, veja, João Batista usou um entendimento que nós diríamos que é lógico, coerente. E quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa, assim como João Batista, até com a intenção de honrar.
Mas ao fazer aquilo, nós estaríamos praticando o que é justo? O que é que Deus espera verdadeiramente de cada um de nós? Por isso, a palavra de Jesus agora para nós, na bem-aventurança, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Jesus está dizendo assim: não se importem se estão sendo perseguidos, não desanimem se vocês estão sendo perseguidos, porque vocês estão fazendo o que é correto, o que é certo, diante de Deus. Porque muitas vezes as pessoas pensam que perseguição é sinal de que Deus não está na vida daquela pessoa. No Evangelho é o contrário. A perseguição das pessoas do mundo sobre a vida da igreja, sobre a vida das pessoas, é sinal de que Deus está com a pessoa. Porque quando nós comprometemos as coisas de acordo com o mundo não tem por que nos perseguir, ou não é verdade? Se nós nos comprometemos com o mal não vai nos perseguir. Se nós fizermos o que é injusto, muitas pessoas vão simplesmente deixar passar. A palavra diz que nós não podemos ficar desanimados se formos perseguidos, porque estamos praticando o que é correto diante de Deus. E não desanimar por isso. Porque Jesus diz: bem-aventurado, é feliz quem é perseguido porque faz o que é correto diante de Deus. Agora preste atenção que a justiça, como eu estou enfatizando, é aquilo que é correto diante de Deus. Não aquilo que é correto aos seus olhos, aos meus olhos, mas o que é correto diante de Deus. E tem momentos que nós temos que fazer coisas que são corretas diante de Deus, que aos olhares de outros talvez não fosse. Quantos aqui, se nós não conhecêssemos a história de Jesus e de João Batista, e fôssemos falar pela primeira vez, contamos quem era João e contamos quem era Jesus, e depois fizéssemos a seguinte pergunta: quem você acredita que batizou o outro? O que é que nós responderíamos? Lógico que Jesus que batizou João. Não é verdade? Imagine que nós não conhecemos a história do batismo de Jesus. Contamos quem é João, contamos quem é Jesus. Um batizou o outro. Quem batizou quem? Eu tenho certeza que a maioria responderia: Jesus batizou João. Porque isso é o que parece certo aos meus olhos. É o correto. É isso que tem que ser feito. Só que Jesus disse: João, aceite que você me batize, para que se cumpra toda a justiça. A lição que Jesus está dando para nós é essa. Nem sempre o que nós, aos nossos olhos, ao nosso entendimento, parece que é o melhor que deve ser feito, mas se não for de acordo com a orientação de Deus, não é o melhor. E se isso causar perseguição, se isso causar entre nós algum momento de luta e aflição, não podemos desistir, porque nós temos que ter certeza que o Senhor está conosco. E dentro do contexto, e agora isso aqui que é importante, mas o que é esse certo diante de Deus de acordo com a palavra justiça? Porque eu disse que essa palavra é uma palavra importante dentro do vocabulário dos judeus, dentro do vocabulário das Escrituras, principalmente extraindo lá do Antigo Testamento. O que é justo? O que é praticar a justiça? Fazer aquilo que é correto diante de Deus, que é em benefício ao meu próximo. Independente de eu gostar dele ou não. Aqui que é a grande dificuldade. É difícil. Isso aqui que eu acabei de falar, parece fácil, mas não é não. Você imagine a seguinte questão. Você tem duas pessoas que você tem que julgar uma causa e dar a sua, que seja a sua opinião. Você conhece um, é seu amigo. Você conhece o outro e o outro não gosta de você. Você sabe disso claramente. E está na sua mão colocar uma decisão agora sobre a causa. Mas você sabe que o seu amigo está errado. E o que não gosta de você, que é seu inimigo, é que está correto na causa. O direito é dele. Para quem que você vai votar?
Prestar atenção? Prestar atenção? Eu vou dar o voto para o meu inimigo que não gosta de mim, porque o justo, o certo, está do lado dele nessa hora. E vou ter que votar contra o meu amigo, a quem eu amo. E agora? Nós somos a favor da justiça? Quantas vezes nós ouvimos pessoas baterem no peito, dizendo, não, eu gosto das coisas corretas. Eu sou justo. Mas na hora que chega o momento de aplicar a justiça de fato, para pensar duas vezes. Porque, agora imagine bem, se no final você decide pelo veredito a favor do seu inimigo, porque esse é o justo correto naquele momento. Significa que ele vai se tornar seu amigo por causa disso? Talvez não. Será que o seu amigo vai se tornar seu inimigo também? Talvez sim. Porque ele pode dizer assim, mas eu sou seu amigo, você poderia ter me ajudado naquela hora e você deu o ganho de causa para o outro, você não é meu amigo. Porque se você fosse meu amigo, você não teria feito isso. É ou não é verdade? E agora, ficamos do lado do amigo ou ficamos do lado da justiça? É difícil. Não é fácil. Porque é muito fácil a gente sempre pender para o lado daqueles que são próximos a nós, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo. É mais fácil. Eu vou colocar a coisa ainda de um pouco mais complicada. Nesse sentido. Imagine que você tem uma pessoa que é cristã de um lado e você tem uma pessoa que é um ateu do outro lado. Mas infelizmente naquela causa, o nosso irmão cristão errou. Ah, mas eu não vou votar a favor daquele, não, ele é ateu, ele tem que ser juízo de Deus sobre a vida dele, problema dele. Vou votar a favor do meu irmão. Aí eu pergunto, isso é a justiça? Se naquela causa, quem agiu errado foi o cristão? Dá para entender agora por que Jesus diz, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça? Porque praticar a justiça, de fato, implica em nós abrirmos mão de muitas coisas. Mas o que é mais tremendo em tudo isso, na palavra que nós estamos lendo, em tudo isso que nós estamos percebendo, é que nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que ainda usemos o nome do Senhor para fazermos algo que seja de encontro à vontade de Deus. E quantas vezes pessoas fazem isso também, em nome do Evangelho, defraudam, enganam, em nome do Evangelho. Uma vez eu sei que eu já até contei essa ilustração aqui, certa feita, de coisas simples para a gente entender. Quando alguém tem, por exemplo, um carro que está com algum defeito e você sabe que o carro está com defeito e em breve vai acabar, o motor vai fundir, está com um problema. Aí a pessoa não, eu tenho que me livrar desse carro o quanto antes. Aí vende o carro para outra pessoa sem dizer, olha, esse carro tem um defeito. Não, ainda às vezes vende dizendo, não, o carro está bom. Aí depois que vendeu, passa um tempo, o carro estraga na mão do outro que comprou, aí quem vendeu, graças a Deus eu consegui vender em tempo mesmo, Deus me abençoou. Não, meu irmão, mas e o outro que ficou com o prejuízo na mão? O outro ficou com o prejuízo na mão. Ah, não, mas se é ímpio não tem problema, não. Não? E a justiça, onde é que fica? E fazer o que é correto diante do outro, como é que fica? O profeta Miqueias, e eu já fiz uma mensagem só sobre isso aqui para nós. O profeta Miqueias declara de forma muito clara nas Escrituras a palavra, ó homem. Eu vou dizer para todos nós, ó homem e mulher, o que é que Deus requer de ti?
Você já prestou atenção? Vamos abrir lá no livro do profeta Miqueias? Abra comigo, por favor. Faço questão que nós leiamos juntos essa palavra. Eu tenho certeza que muitos aqui até conhecem de cor. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. E ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede. Tem algumas versões que até traduzem por requer de ti. Senão que pratiques a justiça. Pratiques a justiça. Praticar a justiça. Veja como é algo interessante. Ele não fala para você meditar sobre a justiça. Ele não fala para nós falarmos somente sobre a justiça. Ele fala para nós praticarmos a justiça. E praticar a justiça significa fazer o que é correto para o outro. Não o que você acha que é correto e melhor para você. E é isso que Deus requer. Que pratiques a justiça. Ames a benignidade ou a misericórdia. Depende da tradução que você estiver usando. E também que andes humildemente com o teu Deus. São essas coisas que Deus requer. E a primeira da lista dos 3 requerimentos de Deus é justiça. Pratique a justiça. Meu irmão, nós como cristãos, temos que ser conhecidos, não por um legalismo frio, mas temos que ser reconhecidos, porque nós somos pessoas que ouvimos a voz de Deus, praticamos o que é correto, não defraudamos o próximo e declaramos que tudo é para a glória do Senhor. Quantos concordam comigo? Só que Jesus disse que isso tem um preço para ser pago. E o preço muitas vezes chama-se perseguição. Perseguição. E se você for perseguido porque está praticando a justiça, mais uma vez repito, não fique desanimado. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. E aqui eu gostaria de chegar a um ponto mais conclusivo até dessa nossa mensagem. O que significa reino dos céus? Eu já expliquei isso na mensagem lá anterior, mas eu vou falar rapidamente para você entender dentro do contexto do praticar a justiça. Reino dos céus não significa que você pratica a justiça hoje, quando você morrer você tem garantido um lugar no céu. Não, não é isso que significa. Reino dos céus é uma forma judaica, hebraica, de expressar o que nós poderíamos expressar da seguinte maneira hoje. Traduzir não as palavras, mas o sentido das palavras. Porque quando nós colocamos palavras juntas, elas criam sentidos, elas criam significados. Correto? Reino dos céus não significa simplesmente um lugar para onde as pessoas vão se aceitaram Jesus quando morrerem. Não é isso que significa reino dos céus. Reino dos céus significa, poderia ser traduzido essa frase por bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Eu dou parabéns àqueles que são perseguidos porque fazem o que é correto diante de Deus, sem defraudar o seu próximo. Isso é o que significa justiça. Porque para estas pessoas é o reino dos céus. Reino dos céus significa, a tradução, porque para estas pessoas há o governo de Deus sobre a sua vida. O que Jesus está dizendo é, quem se submete a Deus, terá a autoridade de Deus, o governo de Deus e o domínio de Deus sobre a sua vida. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, você e eu, se praticarmos a justiça que Deus espera de nós, nós teremos a autoridade de Deus sendo exercida sobre nossa vida. Nós teremos a direção de Deus. Nós teremos a autoridade plena de Deus sobre nós, em nós, através das nossas vidas.
E isso é algo que Jesus espera que cada um dos seus discípulos faça hoje. Nós esperamos que o governo de Deus, a autoridade de Deus, o domínio de Deus esteja sobre nossa vida quando? Hoje. Ou você quer que Deus domine sobre a sua vida só lá no futuro distante? Hoje. As bem-aventuranças de Jesus não soam e não são, na realidade, coisas muito fáceis e muito simples, porque muitas vezes elas demonstram justamente essa grande dificuldade que existe, porque significa perseguição. Ter o domínio de Deus, ter a autoridade de Deus sobre a nossa vida, significa que os outros que não entendem isso, podem se levantar contra nós. Mas cumpre a cada um de nós permanecermos firmes dentro do propósito de Deus. Sofrer perseguição, Jesus mesmo sofreu perseguição. É ou não é verdade? Se Jesus sofreu perseguição, por que nós achamos que nós não? Se quisermos ficar firme no propósito de Deus. Aí nós ouvimos muitas vezes pessoas dizendo assim, não, mas Jesus já sofreu por mim para eu não sofrer mais. Concordo o seguinte, eu não posso sofrer perseguição porque eu estou fazendo o que é errado. Na epístola de Pedro, há uma ideia muito parecida com essa. Quando nessa epístola está escrito para as pessoas daquele lugar, estejam alegres se vocês estão sendo perseguidos por causa do que é certo, por causa do que é justo. E não sejam perseguidos porque estão fazendo mal. A palavra declara para a vida de cada um de nós, até onde nós estamos dispostos a ir para suportar aquilo que agrada a Deus e que não defrauda a vida do meu irmão, que não defrauda a vida do meu próximo e que não defrauda a vida até do meu inimigo. O que é justo, é justo. Agora, veja, e aqui eu quero trazer um ponto mais conclusivo dessa meditação nossa. Mas veja que aqui eu coloquei 3 categorias de pessoas com as quais nós nos relacionamos. Os meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, nós que somos bem próximos aqui, a proximidade da família em Cristo. Quando a Bíblia fala o próximo, normalmente não se refere aqui no caso do Evangelho, da mesma comunidade, mas pessoas que podem estar na sociedade em si, mas não aqui na nossa comunidade a qual vivemos. Esse é o nosso próximo, segundo o Evangelho. Lembram-se da parábola do samaritano? O judeu caído no caminho e o samaritano vai lá e o acode? Esse é o próximo. E ainda existe o inimigo. E a palavra diz que nós temos que ser justos com todos. Com o irmão e a irmã, com o próximo e até com o inimigo. Portanto, meus queridos e minhas queridas, o que eu gostaria de trazer para nós nessa manhã, não comprometamos a verdade do Evangelho de Cristo para que ela se adapte à nossa vontade. João Batista, repito o exemplo de João, parecia que estava fazendo a coisa certa. Não, eu não vou te batizar, você me batiza. Jesus estava dizendo, pode até parecer que é o certo, mas para que se cumpra a justiça, você me batiza. Nós temos que ter discernimento espiritual para sabermos quando o que é justo deve ser feito. Agora, entenda uma coisa, não entenda a justiça como um ato de vingança. Nessa minha conclusão é isso que eu quero chamar a atenção para nós. Porque o mundo tem um conceito de justiça que é muito próximo à vingança. Nós temos até a expressão muito comum, muito usada nos Estados Unidos, né, a expressão em inglês, bring to justice. Eu entendo o sentido, é porque vai ser julgado de acordo com a lei e ter a punição de acordo com a lei. Mas não resta dúvida de uma coisa, não me entendam mal, não estou contra leis, nem isso, não, de forma alguma.
A lei está aí, ela serve para justamente colocar parâmetros para que a sociedade não se autodestrua. Mas esse padrão de justiça não é o padrão de justiça de Deus. Porque essa justiça é a vingança autorizada. É um ato de vingança, mas autorizado pela lei. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Uma pessoa comete um crime, mata o filho de uma outra pessoa. E até naquela região tem pena de morte. Se alguém vai lá, prende aquela pessoa que assassinou o outro, ele vai diante do tribunal, é julgado, condenado e é executado. Aí todo mundo diz, foi feito de acordo com a justiça. Agora, se o pai da vítima vai lá e mata o homem, ele cometeu um crime. E o resultado é o mesmo. Aquela pessoa morreu porque praticou um crime ao matar outro. O resultado foi o mesmo. Mas se for feito por meio do Estado, foi feito justiça. Se foi feito, como até se usa a expressão, justiça pelas próprias mãos, foi considerado um crime. Porque de acordo com as leis humanas, o único que tem autoridade de exercer a violência é o Estado. Falando cruamente, é isso. Qualquer outro que exerça a violência que não seja o Estado, se constitui em crime também, mesmo que o ato resulte em morte. Por essa razão, o mundo começa a entender justiça igual vingança. Mas quem está autorizado a vingar? O Estado ou a própria pessoa? Se é o Estado, é justiça. Se é a própria pessoa, é crime. Mas os dois atos são atos de vingança. Justiça significa trazer o que é correto diante de Deus, mesmo que implique em fazer o que é correto para o meu inimigo. Por isso, perseguição é possível. Fique de pé comigo nesse instante. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. Aleluia. Talvez você possa estar aqui nessa manhã também até pensando assim: pastor, mas eu estou sendo injustiçado nesse momento. Alguém está fazendo algo injusto contra mim. Coloque isso diante de Deus nessa hora. E sabe o que você vai fazer por quem está praticando a injustiça contra você? Pedir que Deus manda o raio para a cabeça dessa pessoa. Não. Você vai orar para que Deus abençoe a vida dessa pessoa. Pastor, estou sendo injustiçado. Acho que o senhor não ouviu, não entendeu. Eu vou... É até interessante que nos Salmos nós temos os salmistas às vezes orando como a gente gostaria de orar. Quando o salmista no Salmo 3 está revoltado lá da vida por seus inimigos, ele está perseguindo, aí o salmista diz: Senhor, naquela época não tinha lutador de boxe em si, mas como se fosse um lutador de boxe, né? Se eu dar-lhe um no queixo de baixo para cima, ele quebre todos os dentes. Essa oração é mais fácil de ser feita. Quebre-lhe todos os dentes. Não, Jesus ensina que nós vamos orar para quem está nos perseguindo, vamos orar pela bênção da vida dessa pessoa. Vamos orar por ela. Se você diz assim: pastor, eu não estou sendo perseguido, então faça uma coisa: não persiga ninguém. Não faça isso. Porque se você perseguir alguém, porque agora também tem uma palavra das Escrituras para a vida de cada um de nós. Se você acredita que precisa ser vindicado por alguma razão, coloque nas mãos de Deus e peça para Deus abençoar a vida daquela pessoa, porque a vingança pertence ao Senhor. Mas se Deus julgar a causa e você orou pela vida da pessoa que te persegue, pelo seu perseguidor, porque você está fazendo o que é certo, saiba de uma coisa: se aquela pessoa não mudar, eu tenho certeza que você está se transformando numa pessoa melhor ainda em Cristo Jesus. Porque deixa eu te dizer algo, às vezes as pessoas não entendem a razão da oração. Muitas vezes as pessoas pensam que a gente ora
pela vida dos outros, para que aquelas pessoas sejam mudadas, ou que Deus mude a sua ideia sobre determinada coisa. Não é para isso que nós oramos. Nós oramos para que nós sejamos transformados através da oração. Porque quando eu orar pelo meu perseguidor, sabe o que vai acontecer? Se eu consigo orar pelo meu perseguidor, imagino que eu não poderia fazer para aquele que está próximo de mim. Portanto, nós vamos orar nessa hora. Se você tem uma causa que precisa de ser colocada diante do Senhor nessa hora, coloque essa causa diante do Senhor. Pastor, eu estou sendo injustiçado em alguma coisa. Coloque diante de Deus agora, não tenha medo de dizer. Mas assim, se é por causa de alguém, diga, Senhor, mas eu não vou amaldiçoar a vida dessa pessoa, mas eu vou declarar a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. E que de algum modo a justiça de Deus vai aflorar a seu tempo. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar e te exaltar nessa hora, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Tudo que temos, tudo que somos, vem da tua graça e da tua misericórdia. Mas há momentos, Senhor, que nós passamos por aflições, por lutas e até, como esta palavra diz, por perseguições. Mas ao invés de desanimarmos, ao invés de falarmos, então é melhor não servir ao Senhor, nós vamos dizer, mais ainda estarei firmado no Senhor. E se alguém me persegue, eu a abençoo em nome de Jesus nessa hora. Que o meu perseguidor seja alcançado pela tua bênção nessa hora, Senhor. Porque se ele perceber também que a tua bênção está sobre a vida dele, então também, Senhor, aí poderemos ter resolvido todos os problemas. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos pela vida dos que estão sendo perseguidos. Senhor, nós vivemos num país, numa região, aonde nós vivemos, ó Deus, em paz, aonde perseguição contra nós é algo tão ínfimo e tão pequeno, que eu oro nessa hora, mais uma vez, é pela igreja perseguida. Por aqueles meus irmãos e irmãs que nesta hora estão em um país, Senhor, em que só porque dizem o nome Jesus já pode causar aprisionamento e cadeias. É por esses que nós oramos, que lá ali, Senhor, apesar de tudo isso, não desistem de servir ao Senhor. É por isso que eu oro pela vida dessas pessoas, Senhor, que sofrem perseguição por causa da justiça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar agora pelos perseguidores. Que em nome de Jesus, eles também sejam alcançados e sejam transformados pelo amor, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus.